Saúdo a todos os irmãos e irmãs em Cristo da Congregação Evangélica Luterana Jesus Salvador, bairro Cavalhada, da Congregação Evangélica Luterana São Marcos, bairro Ipanema, e da Congregação Evangélica Luterana Bom Pastor, bairro Campo Novo, bem como todos os que venham acessar o nosso culto online. O nosso culto de hoje é alusivo ao 6º domingo após Pentecostes. O tema do culto é: O nosso Deus é rico em perdoar, baseado no texto do Antigo Testamento, Isaías capítulo 55, versículo 7. Diz o profeta Isaías no seu livro capítulo 55, versículo 6: Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Seguindo a recomendação do profeta Isaías, invoquemos pela presença do Deus Triuno. Nós te invocamos, ó Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, diz o profeta Isaías no versículo 7 do mesmo capítulo 55: Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Por isso, acheguemo-nos perante Deus e lhe confessemos todos os nossos pecados, e humildemente supliquemos que o nosso Deus eterno use de misericórdia para conosco e por amor ao seu Filho, Jesus Cristo, nos perdoe todos os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados a Deus. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado, já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço-te que, em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Tendo feito a confissão de todos os pecados, eu, ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu vos perdoo todos os vossos pecados. Eu o faço em nome do Deus Triuno, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Consolados com o perdão dos pecados, queremos agora render o nosso culto de louvor e adoração ao Deus que nós invocamos. E para a introdução do culto, destacamos o Salmo para este 6º domingo após Pentecostes, que é o capítulo 65, versículos 1 até 13. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça.
Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu o fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Oremos. Ó Deus, pela humilde obediência do teu único Filho, venceste ao nosso maior inimigo, o diabo. Suplicamos-te que nos ajudes a guardar em nosso coração tudo aquilo que o nosso bondoso Senhor suportou por nós. Concede que, a exemplo dele, possamos suportar com paciência todas as coisas que são contra nós. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. A primeira leitura bíblica alusiva para este sexto domingo após Pentecostes, nós encontramos no Antigo Testamento. Isaías capítulo 55, versículos 6 até 13. Neste texto, o profeta Isaías fala sobre a graça que Deus oferece a todos os homens. Diz o profeta: buscai o Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei.
Saireis com alegria, em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Eis a primeira leitura bíblica. Destacamos a seguir a leitura da epístola, também alusivo para este sexto domingo após Pentecostes. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 12 até 17. Neste texto, o apóstolo Paulo fala sobre os filhos de Deus, que são os herdeiros de Deus. Assim o apóstolo escreveu: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eis as duas primeiras leituras bíblicas alusivo para este domingo. A leitura do Santo Evangelho para este domingo, nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 1 até 9, e depois seguimos dos versículos 18 até 23. Neste texto, Jesus conta a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, a partir do versículo 18, Jesus explica esta parábola com essas palavras, dizendo: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em-lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra,
e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Eis a leitura do Santo Evangelho para este domingo. Mais uma vez, nós queremos confessar a nossa fé que temos no Deus triuno, conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A graça, a paz, o amor e a misericórdia da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Amém. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Este texto extraímos da nossa primeira leitura bíblica, a do Antigo Testamento, alusivo para este sexto domingo após Pentecostes, ou seja, Isaías capítulo 55, versículo 7. Rogamos ao bondoso Deus que nos conceda, em rica medida, do seu Santo Espírito, para que tenhamos a correta compreensão no meditar destas palavras. Prezados irmãos e irmãs da mesma fé que temos em Cristo, pergunto: qual amigo é o teu Deus? O Deus, aquele a quem serves, em quem confias, a quem devotas o teu tempo e a tua vida? Costumamos perguntar pela família, pela saúde, pelo trabalho. Por que não perguntar uma vez pelo Deus de cada um? Certamente, muitos estranharão a pergunta e dirão: Deus é um só, indiferentemente da religião que o proclama, do nome que lhe dão, da ideia que dele fazem, do culto que lhe prestam. A Bíblia, no entanto, não concorda com este pensamento, com esta ideia, e projeta a sua luz sobre a cegueira espiritual do homem e denuncia a insensatez daqueles que escolhem, cada um para si, o Deus que lhe convém. O profeta Isaías, no seu livro, capítulo 44, descreve o Deus que é cultuado por muitas pessoas ainda hoje. O profeta diz: um homem corta para si cedros, a metade da madeira queima no fogo, e do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. O salmista, no Salmo 135, também fala sobre este Deus. O salmista diz que este Deus, mesmo feito de ouro ou prata, na verdade, tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Pois neste Deus não há alento de vida em sua boca. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, fala de outros deuses. Deuses como a prostituição, impureza, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem
a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, diz o apóstolo. Estes são os deuses da imundícia, da ruína do corpo e da alma. Deuses que recompensam mal aos seus adeptos que sobre os seus altares sacrificam a saúde, pureza, paz e o eterno destino da alma. Ainda aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala do Deus ventre, isto é, muitas pessoas fazem do comer e beber e desfrutar os deleites da vida a sua religião, o seu Deus, o seu culto. Será preciso falar ainda de outros deuses, como, por exemplo, o Deus da vaidade, do egoísmo, da ambição, das superstições, transformando o culto que lhes rendem em dura e penosa servidão? Será preciso falar dos deuses que muitas pessoas buscam por socorro e auxílio nas enfermidades físicas, como curandeiros e benzedeiras? Não. Prefiro falar ao amigo do nosso Deus, que é único, que é Deus verdadeiro. Poucos o conhecem. É o Deus criador dos céus e da terra e tudo que existe no universo. É o Deus que se revela na natureza, também se revela na vida do próprio homem. Basta observarmos uma simples flor. Basta observarmos a nós mesmos para então logo reconhecermos e exclamar: como é poderoso, como é sábio, como é maravilhoso nosso Deus, o Criador do homem e do universo. É através da Bíblia que Deus se faz conhecer a cada um de nós. É através da Bíblia que Deus fala diretamente a cada um de nós. É através da Bíblia que Deus aponta para toda a nossa miséria por causa do pecado. É através da Bíblia que Deus aponta e mostra que o pecado gera a morte e a condenação eterna. Mas, por outro lado, é também através da Bíblia que Deus se mostra compassivo, misericordioso para conosco, ao se apresentar a nós por meio do seu Filho Jesus Cristo como um Deus que é rico em perdoar. Pois é dele que vem a promessa: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Como estas palavras soam aos ouvidos do amigo, o nosso Deus é rico em perdoar? Perdoar é uma palavra que lembra dívidas, ofensas, destinos, uma enorme dívida que não pode ser apagada, pois somos nós que estamos sentados no banco dos réus, diante do juiz divino, cientes do pronunciamento. Como pode o homem ser justo para com Deus? E a sentença final seria: perdidos, condenados ao fogo do inferno, onde há choro e ranger de dentes. Sim, assim seria se o nosso Deus não fosse rico em perdoar. Quando pecamos por pensamentos, por palavras, por atos, contra o nosso Deus e também contra o nosso próximo. Esta é a diferença entre o nosso Deus dos outros deuses cultuados pelos homens, pois o nosso Deus é rico em perdoar, diz o profeta Isaías. Também o profeta Miqueias o confirma dizendo: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar.
Esse é o nosso Deus, prazer na misericórdia. Mas quem pagou a nossa dívida? Quem reparou as nossas ofensas e faltas contra Deus? Quem tornou possível o impossível? O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo afirma: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo, que pagou pelos pecados do mundo, que tirou o pecado do mundo. E agora, por amor ao seu Filho e por amor a você, amigo, Deus faz tudo para te convencer deste glorioso feito de sua misericórdia. Vejamos só as muitas maneiras que a Bíblia usa para enfatizar este perdoar divino. O profeta Isaías diz: lançaste para trás de ti, ó Deus, todos os meus pecados. Também o profeta Malaquias confessa: Deus lançará todos os meus pecados nas profundezas do mar. E assim diz o Senhor em Hebreus capítulo 8, versículo 12: dos teus pecados jamais me lembrarei. Esse é o nosso Deus, rico em perdoar, porque a todos nós perdoou. Esse é o nosso Deus. Outro Deus não há. Outra religião não há. Não existe outro caminho, outra verdade, outra fé, outra esperança. Em vista de tão sublime verdade, toda a Bíblia é um convite, especialmente o trecho a que pertence o nosso texto. Sim, todo o capítulo 55 de Isaías é um chamamento, é convite, é promessa. E nisso culminam as palavras do nosso eterno e vivo Deus: deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Voltar significa retornar, abandonar o caminho errado e tomar o caminho certo, o caminho do arrependimento e fé. E se alguém te perguntar pela tua religião, pela tua fé, pelo teu Deus, então poderás responder jubiloso e agradecido: o meu Deus é rico em perdoar, porque a mim me perdoou. Nesse Deus está firmada a minha fé, a minha esperança. E se realmente confio que o meu Deus é rico em perdoar, então também sei que com o perdão dos meus pecados, a porta do céu está aberta para mim e também para todos aqueles que creem que Cristo derramou por eles o seu santo e precioso sangue do alto da cruz até a morte, para os lavar de todos os seus pecados, e assim passaram a ser os eleitos para herdar a vida eterna no céu. Que Deus, aquele que é rico em perdoar, conceda esta bênção, esta graça a cada um de nós. Amém. Oremos. Eterno e misericordioso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, concede paz e segurança ao teu pequenino rebanho, aqui e em todos os lugares. Preserva-nos e proteja-nos para que a praga da pandemia do Covid-19 não tenha poder de ação sobre nós. Ó Senhor Jesus, a promessa do novo céu e da nova terra nos enche de esperança. Lá, não mais ouviremos o som do choro e o grito da aflição. Não haverá mais morte e tudo estará em perfeita harmonia.
aguardamos ansiosamente pela indescritível paz que preparaste para os que te amam. Guarda-nos, ó Deus eterno, para que estejamos preparados para o dia em que Jesus voltar como Rei para julgar todas as nações. Rogamos, ó Cristo, estende a tua mão curadora aos enfermos corporais e espirituais. Sê tu presente com os solitários. Dá coragem aos que vivem com medo e sê tu a esperança aos desesperados. Permita que todos nós que cremos em ti, ó Cristo, possamos estar no meio da multidão vestida com vestiduras brancas, quando nos chamares desta vida terrena, para que te possamos glorificar e te adorar diante do teu trono celeste, para todo sempre, na tua companhia, no novo céu e na nova terra. Até chegar a nossa hora derradeira, guarda-nos na fé e esperança. Isto nós te pedimos e sobre todas as bênçãos recebidas, nós agradecemos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.